A geladeira é considerada um produto de consumo durável, ou seja, criada para ter uma longa vida útil, e também pode ser o eletrodoméstico mais caro da sua cozinha. Sendo assim, é muito importante que você pense muito bem e calcule todos os prós e contras antes de escolher a geladeira ideal para você, para não se frustrar ou arrepender depois. Nesse vídeo, você vai descobrir exatamente quais as características que deve observar antes da compra e vai sair dele sabendo como escolher a geladeira certa. E é tanta opção, né? Geladeira side by side, geladeira frost free, geladeira duplex, geladeira inox. Enfim, tanta coisa que a gente fica até perdido. Mas fica tranquilo, porque aqui nós vamos descomplicar tudo isso para você. Se esse conteúdo será útil de alguma forma, já dê um like nesse vídeo e se inscreve no canal. Pega a pipoca e fica com a gente até o final, para não perder nenhum detalhe. Os principais fatores a serem levados em conta são: quantidade de pessoas que usarão a geladeira, capacidade financeira de quem vai comprar o eletrodoméstico, espaço da casa em que a geladeira vai ficar, como é o trajeto até o eletrodoméstico ser entregue, se há escadas, elevador ou largura de portas, por exemplo. Então você precisa saber sobre degelo, tamanho, porta, design, funcionalidades e consumo de energia. Vale lembrar que, quanto maior o tamanho, a quantidade de recursos, e mais atual for a tecnologia, mais cara tende a ser. Conheça os modelos de geladeira conforme a função de cada recurso, para escolher o eletrodoméstico que possui as funcionalidades desejadas para sua casa. Degelo. Esse é o macete mais importante se você tem o tempo curto. Isso porque as paredes da geladeira e freezer podem formar crostas de gelo e aumentar a espessura ao longo do tempo, atrapalhando o fechamento das portas e a eficiência. Por isso é necessário que se faça o degelo, que pode ser feito de forma manual ou automática. E é aí que entram termos como Cycle Defrost e Frost Free. Nas geladeiras que te oferecem o degelo manual, será preciso desligar a geladeira sempre que a camada de gelo atinge um determinado tamanho, geralmente de 1 centímetro. Com ela desligada, o gelo irá derreter e será necessário retirar a água. No degelo semiautomático, ou seco, a geladeira traz um botão que permite desligar apenas o freezer, mantendo o refrigerador em funcionamento. A água do derretimento é direcionada para um compartimento na parte de trás, de onde será evaporada ou pode ser descartada. De longe, os modelos com o degelo, Cycle Defrost e Frost Free, são os mais vendidos. Isso porque a diferença de preço em relação aos que oferecem degelo manual não compensa e também devido à praticidade, afinal hoje em dia ninguém mais tem tempo para ficar descongelando geladeira. Nas geladeiras Cycle Defrost, demora mais tempo para que a crosta de gelo seja formada no congelador, por isso é necessário realizar o processo apenas 2 vezes ao ano. Mas ainda é necessário fazer o degelo, similar ao seco semiautomático. Nas geladeiras Frost Free, sim, não formam crostas de gelo no freezer, já que possuem sistemas de circulação de ar, que evitam o acúmulo nas paredes. Dessa maneira, não é preciso se preocupar com nada relacionado ao degelo com esse modelo. Tamanho. Escolher bem o tamanho da sua geladeira é o principal macete para quem quer comprar esse eletrodoméstico e não se arrepender. Isso porque esse é um dos fatores que mais gera arrependimento nos consumidores. O tamanho é avaliado pela capacidade interna do eletrodoméstico, que é medida em litros. Baixa capacidade, até 300 litros. As geladeiras de baixa capacidade são ideais para pessoas que moram sozinhas ou famílias que não fazem muitas compras ou realizam poucas refeições em casa, sendo necessárias apenas para armazenar poucos itens. Média capacidade, de 300 a 500 litros. As geladeiras de média capacidade são indicadas para famílias de 3 a 4 pessoas, que costumam guardar mais alimentos no eletrodoméstico ou preparar mais refeições e, por isso, precisam de mais espaço para armazenar alimentos na geladeira e no congelador. Alta capacidade, a partir de 500 litros. As geladeiras de alta capacidade são ideais para famílias maiores ou lares com mais de 4 moradores e que, por isso, devem ter espaço suficiente para armazenar alimentos, potes ou outros itens grandes que devem ser mantidos sob refrigeração. Porta. A porta também é outro item que deve ser analisado na hora de comprar uma geladeira. Existem diferentes opções, cada uma mais adequada para um determinado perfil. Uma porta. As geladeiras de uma porta são frequentes em modelos de baixa ou média capacidade e têm o freezer em seu interior, sendo que ele é separado do refrigerador por uma gaveta ou porta própria. Duplex. Os modelos duplex têm 2 portas, uma menor, na parte superior e onde fica o congelador, e outra maior, destinada para o refrigerador e fica localizada na parte inferior.
Esse modelo está presente em geladeiras maiores e é uma das opções mais escolhidas pelos consumidores. Inverse. Uma geladeira inverse é aquela que possui duas portas, porém a porta do freezer fica localizada na parte inferior do eletrodoméstico, o que pode facilitar o acesso a alimentos congelados, por exemplo. O refrigerador é aberto pela porta de cima. Side by side. O modelo de geladeira side by side conta com duas portas de tamanho igual na posição vertical, sendo uma delas para o refrigerador e outra para o congelador. É comum em geladeiras de alta capacidade e ideal para quem utiliza o freezer com frequência. Frente door inverse. O modelo frente door inverse possui três portas, sendo duas verticais para o refrigerador e uma, na parte inferior, para o congelador. É comum em modelos de alta capacidade, já que permite armazenar muitos alimentos. A seguir falaremos sobre design, funcionalidade e economia. E se esse conteúdo está sendo útil, talvez os outros vídeos que temos no canal, sobre geladeira, também te ajudem. Os links ficarão na descrição desse vídeo. Para não nos perder no YouTube, se inscreva e ative as notificações. Já comenta aqui embaixo sobre qual tipo de geladeira que está pensando em comprar. Design. O design também é importante para escolher a geladeira mais adequada ao que você precisa, tanto para combinar com a decoração da cozinha, quanto para escolher o material com mais qualidade para o local em que a geladeira será utilizada. Acabamento inox. Os modelos em inox são mais duráveis, já que o aço inoxidável não amarela, descasca ou enferruja com facilidade. Por isso, geralmente também são os modelos mais caros. Linha branca. A geladeira branca é um dos modelos mais comuns e está presente em diferentes tipos de geladeira. Apesar de mais barato do que modelos de inox, pode amarelar, descascar ou enferrujar com mais facilidade. Funcionalidades. As funcionalidades da geladeira também contam para além do seu objetivo principal de manter alimentos resfriados e congelados. Algumas podem ser úteis e facilitar o dia a dia. Painel externo ou painel eletrônico. O painel externo faz com que seja possível definir funções de refrigeração sem a necessidade de abrir a geladeira, o que pode ajudar na economia de energia. Alerta de porta aberta. As geladeiras que contam com alerta de porta aberta emitem um som quando o eletrodoméstico não está com a porta fechada por muito tempo, o que evita gastar energia e garante mais eficiência no funcionamento. Ajuste de temperatura. O ajuste de temperatura permite controlar em quantos graus o refrigerador será mantido e geralmente, as geladeiras com painel externo já contam com esse recurso. Alguns eletrodomésticos permitem controlar a temperatura do freezer de forma separada do congelador. Dispenser de água e gelo. O dispenser de água e gelo faz com que não seja necessário abrir a porta do eletrodoméstico para pegar esses itens, o que traz mais praticidade e economia. Iluminação interna. A iluminação interna ajuda na visibilidade do refrigerador e traz economia de energia quando fabricada com LED, assim você visualiza tudo o que está na geladeira com mais facilidade. Compartimento extra-frio. O compartimento extra-frio é uma parte da geladeira voltada para resfriar itens que precisam de baixas temperaturas de armazenamento e que podem estragar se ficarem no refrigerador ou no freezer convencional. Economia. Verificar o consumo de energia também é essencial na escolha da geladeira ideal. Ele é indicado por meio da etiqueta, selo Procel, que traz 5 categorias de eficiência energética, entre A, que é a mais eficiente, e E, que é menos eficiente. Observe qual é a classificação do modelo que deseja comprar e escolha aquele com maior eficiência de energia. Você conhece a tecnologia inverter? A tecnologia inverter utilizada nas geladeiras faz com que seu motor funcione de maneira mais eficiente e evita picos de energia que podem aumentar o consumo. Agora que você já conhece todas as características de uma geladeira, as suas chances de acertar em cheio na escolha são grandes. Esperamos te ver por aqui mais vezes, beijo e até a próxima!